Sherlock Holmes em O Corretor, escrito por Arthur Conan Doyle. O Corretor. Pouco depois do meu casamento, eu havia comprado uma clínica no distrito de Pentagon. O velho Mr. Farquhar, de quem a adquiri, tive outrora uma excelente clientela, mas sua idade e uma doença da natureza da dança de São Vito, que sofreu, haviam-na reduzido muito. Compreensivelmente, o público segue o princípio de que quem se propõe a tratar outras pessoas deve estar sadio e olha de esguelha os poderes curativos do homem cujo próprio caso parece além do alcance de seus remédios. Assim, à medida que meu predecessor se debilitou, sua clientela encolheu, até que, quando lhe comprei o consultório, seu rendimento caíra de 1.200 libras por ano para pouco mais de 300. Mas eu tinha confiança em minha própria juventude e energia, e estava convencido de que em muito poucos anos minha clínica seria tão florescente como nunca. Durante 3 meses após assumir o consultório, fiquei muito concentrado no trabalho, e pouco vi meu amigo Sherlock Holmes, pois estava ocupado demais para visitar Baker Street e ele raramente ia a algum lugar, exceto por razões profissionais. Assim, numa manhã de junho, quando lia o British Medical Journal, após o desjejum, fiquei surpreso ao ouvir um toque da campainha seguido pela voz alta, um pouco estridente, de meu antigo companheiro. "Ah, meu caro Watson", disse ele entrando na sala. "Estou encantado em vê-lo, Mr. Watson." Recuperou-se plenamente de todos os pequenos sobressaltos associados à sua aventura do signo dos quatro, espero. "Muito obrigado, estamos ambos muito bem", disse eu, apertando-lhe afetuosamente a mão. "Espero também", continuou ele, sentando-se na cadeira de balanço, "que as responsabilidades da clínica médica não tenham obliterado por completo o interesse que você costumava dedicar aos nossos pequenos problemas dedutivos." "Ao contrário", respondi. "Ontem à noite mesmo andei relendo minhas velhas anotações, classificando alguns de nossos resultados." "Espero que não considere sua coleção encerrada." "Em absoluto, não há nada que deseje tanto quanto ter mais algumas daquelas experiências." "Hoje, por exemplo?" "Claro, hoje, se você quiser. Mesmo se for preciso ir a Birmingham." "Certamente, se você quiser." "E a clientela?" "Atenda do meu vizinho quando ele se ausenta. Ele está sempre disposto a saldar a dívida." "Ah, nada poderia ser melhor", disse Holmes, reclinando-se na cadeira e lançando-me um olhar penetrante sobre as pálpebras semicerradas. "Percebo que andou adoentado ultimamente. Esses resfriados de verão são sempre um pouco penosos." "Semana passada um forte resfriado me prendeu em casa por 3 dias. Pensei, porém, que não aparentava mais nenhum vestígio dele. De fato, parece notavelmente saudável." "Como soube do resfriado, então?" "Meu caro, você conhece os meus métodos." "Deduziu, então?" "Certamente." "E do quê?" "Dos seus chinelos." Baixei os olhos para os chinelos novos de verniz que usava. "Como diabos?" comecei, mas Holmes respondeu à minha pergunta antes que eu a formulasse. "Seus chinelos são novos", disse. "Com certeza você não os tem há mais de 2 semanas. As solas que, neste momento, deixam a minha vista estão ligeiramente chamuscadas. Por um momento pensei que podiam ter sido se molhado e se queimado ao secar, mas perto do salto há um pequeno círculo de papel com uma marca ilegível do vendedor. A umidade certamente teria removido isso. Portanto, você esteve sentado com os pés esticados para o fogo, o que um homem dificilmente faria, mesmo num mês de julho tão chuvoso como este, se estivesse gozando de plena saúde." Como todos os raciocínios de Holmes, a coisa depois de explicada pareceu a própria simplicidade. Ele leu especialmente meus traços, e seu sorriso teve uma ponta de amargura. "Acho que faço uma tolice ao explicar", disse. "Resultados sem causa são muito mais impressionantes." "Então, pronto para ir a Birmingham?" "Certamente. Qual é o caso?" "Você ouvirá tudo sobre ele no trem. Meu cliente está lá fora num four-wheeler. Pode ir imediatamente?" Num instante. Rabisquei um bilhete para meu vizinho, corri lá em cima para explicar o assunto à minha mulher e juntei-me a Holmes na soleira. "Seu vizinho é médico?" perguntou ele lendo a placa de bronze. "Comprou uma clínica como eu." "Clientela antiga?" "Tem a mesma idade minha. Os dois consultórios foram abertos assim que o prédio foi construído." "Ah, nesse caso você ficou com o melhor dos dois." "Acho que sim, mas como sabe?" "Pelos degraus, meu rapaz. Os seus estão muito mais gastos que os dele. Mas esse cavalheiro no carro de aluguel é meu cliente, Mr. Hal Pycroft. Permita que eu o apresente." "Fustigue seu cavalo, cocheiro, pois temos justo tempo para pegar nosso trem." O homem diante do qual me vi era um jovem bem constituído, de aspecto saudável, uma fisionomia franca, honesta e um bigodinho amarelo bem aparado.
Usava uma cartola lustrosa e um sóbrio e elegante terno preto, o que fazia parecer o que era, um dinâmico jovem da City, a classe dos rotulados de Cockneys, mas que nos dá os nossos excelentes regimentos de voluntários e produz mais excelentes atletas e esportistas que qualquer grupo humano nessas ilhas. Seu rosto redondo, corado, era naturalmente cheio de jovialidade, mas os cantos da boca me pareceram caídos, numa expressão um pouco cômica de sofrimento. Mas foi só quando estávamos no vagão de primeira classe e já em plena viagem para Birmingham que pude saber que o problema o levara a procurar Sherlock Holmes. Temos agora pela frente um percurso ininterrupto de 70 minutos, observou Holmes. Quero que conte ao meu amigo Mr. Hall Pycroft sua interessantíssima experiência, exatamente como a contou para mim, ou com mais detalhes ainda, se possível. Interessa-me ouvir a sucessão dos eventos novamente. É um caso, Watson, que pode se provar de grande importância ou de nenhuma, mas que pelo menos apresenta aquelas características incomuns e extravagantes que lhe são tão caras quanto a mim. Agora, Mr. Pycroft, não voltarei a interrompê-lo. Nosso jovem companheiro fitou-me com um lampejo nos olhos. O pior da história, disse, é que nela eu me revelo um perfeito palerma. Claro que pode dar tudo certo, e não vejo como poderia ter agido de outra maneira. Mas se eu tiver perdido o meu emprego sem ter conseguido nada em troca, vão sentir que pateta eu fui. Não sou muito bom para contar histórias, Dr. Watson. Nunca fui. Eu tinha um emprego na Coxon & Woodhouse, da Draper Gardens, mas eles foram atingidos no começo da primavera por aquele problema do empréstimo venezuelano, e deram com os burros na água. Eu havia passado 5 anos com eles, e quando a falência foi decretada, o velho Coxon me deu uma excelente carta de recomendação. Mas é claro, todos nós, os corretores, fomos despedidos, os 27. Tentei aqui, tentei ali, mas havia muitos outros sujeitos na mesma situação que eu, e fiquei muito tempo no Hora Veja. Ganhava 3 libras por semana na Coxons, e havia economizado umas 70, mas não demorei a acabar com elas. Por fim, já estava desesperado, sem saber como arranjar envelopes ou selos para responder aos anúncios. Tinha gasto minhas botas subindo as escadas dos escritórios e parecia estar tão longe de conseguir um emprego como sempre. Finalmente soube que havia uma vaga na Mawsons Williams, a grande firma corretora de Lombard Street. Sei que o EC não é bem sua especialidade, mas posso lhe dizer que é provavelmente a firma mais próspera de Londres. O anúncio deveria ser correspondido somente por carta. Enviei minha carta de recomendação e minha candidatura ao emprego, mas sem a menor esperança de consegui-lo. Na volta do correio recebi uma resposta, dizendo que se eu comparecesse na segunda-feira seguinte, poderia assumir minhas novas funções, contanto que minha aparência fosse satisfatória. Ninguém sabe como essas coisas são feitas. Há quem diga que o gerente simplesmente enfia a mão na pilha de cartas e fica com a primeira que pega. De todo modo, aquela era a minha vez, e não tenho do que reclamar. O salário era uma libra maior e as obrigações mais ou menos as mesmas que eu tinha na Coxons. Agora vem a parte esquisita do negócio. Eu morava em Hampstead, em Potter's Terrace, número 17. Naquela noite, depois que me haviam prometido o cargo, eu estava fumando quando minha senhoria apareceu com um cartão de visita em que estava impresso Arthur Pinner, agente financeiro. Eu nunca ouvira esse nome antes, e não podia imaginar o que ele queria comigo, mas é claro pedi a ela que o fizesse subir. Ele entrou, um homem de estatura mediana, cabelo escuro, olhos escuros e barba preta, com um quê de judaico no nariz. Tinha maneiras energéticas e falava de modo incisivo, como um homem que conhece o valor do tempo. Mr. Hall Pycroft, acredito, disse. Sim, senhor, respondi e empurrei uma cadeira na sua direção. Empregado até há pouco na Coxons & Woodhouse. Sim, senhor. E agora no quadro da Mawsons. Exatamente. Bem, disse ele, o fato é que ouvi algumas histórias realmente extraordinárias sobre sua competência financeira. Lembra-se de Parker, o gerente da Coxons? Ele não se cansa de elogiá-lo. É claro que fiquei satisfeito ao ouvir isso. Sempre fui muito ativo no escritório, mas nunca havia sonhado que falavam sobre mim daquela maneira na City. Tem boa memória? Perguntou ele. Satisfatória, respondi modestamente. Por acaso você manteve em contato com o mercado enquanto ficou desempregado? Sim. Lia a lista da Bolsa de Valores todas as manhãs. Ora, isso mostra verdadeira diligência, exclamou ele. É assim que se prospera. Não se incomoda que eu ponha à prova, não é? Vejamos. Como estão as Ayrshires? 105 a 105 e um quarto. E a New Zealand Consolidated? 104. E a British Broken Hills? 7 a 7,6. Maravilhoso, gritou ele, levantando as mãos. Isto corresponde perfeitamente a tudo o que ouvi. Meu rapaz, o senhor é bom demais para ser um corretor na Mawsons. Essa efusão deixou-me bastante espantado, como pode imaginar. Bem, respondi, outras pessoas não me têm uma conta tão alta quanto o senhor parece ter, Mr. Pinner.
Enfrentei uma luta bastante dura para conseguir esse emprego e estou muito satisfeito por tê-lo. Vamos, homem, deve se elevar muito acima disso. Essa não é sua verdadeira esfera. Vou lhe dizer a que vim. O que tem a oferecer é muito pouco diante da sua capacidade, mas não se compara ao que Malsus oferece. Deixe-me ver. Quando começa na Malsus? Segunda-feira. Ah, acho que me arrisco a apostar que o senhor não porá o pé lá. Não irei a Malsus? Não, senhor. Nesse dia será o gerente de negócios da Franco Midland Hardware Company Limited, com 134 filiais nas cidades e aldeias da França, sem contar uma em Bruxelas e uma em San Remo. Isso me tirou o fôlego. Nunca ouvi falar dela, respondi. Muito provavelmente não. Ela tem atuado de maneira muito discreta porque o capital é inteiramente fechado. É uma coisa boa demais para ser aberta à participação pública. Meu irmão, Harry Pinner, está ingressando no conselho diretor após ter sido designado diretor administrativo. Ele sabia que estou muito enfronhado nas coisas aqui e me pediu para escolher um sujeito adequado. Um homem jovem e empreendedor, com muita garra. Parker falou a seu respeito e isso me trouxe diretamente aqui. Só podemos lhe oferecer míseras 500 libras para começar. 500 libras por ano? Gritei. Só isso no começo, mas o senhor terá a considerável comissão de 1% sobre todos os negócios feitos pelos agentes, e pode acreditar que isso somará mais que o seu salário. Mas não entendo nada de ferragens. Deixe disso, meu rapaz. O senhor entende de números. Meus ouvidos zumbiam. Eu mal conseguia ficar sentado na cadeira, mas de repente um pequeno calafrio de dúvida me percorreu. Devo ser franco com o senhor, disse. A Malsus me paga apenas 200, mas a firma é segura. Realmente, sei tão pouco sobre sua companhia que... Ah, rapaz, esperto, esperto, exclamou ele numa espécie de êxtase. É exatamente o homem que nos convém. Não se deixe engabelar. E com toda a razão. Pois bem, aqui está uma nota de 100 libras. Se pensa que podemos fazer negócio, basta enfiá-la no bolso como um adiantamento do seu salário. É muita generosidade da sua parte, disse eu. Quando devo assumir minhas novas funções? Esteja em Birmingham amanhã a 1 hora, respondeu. Tenho aqui em meu bolso um bilhete que deve levar para o meu irmão. O senhor o encontrará na Corporation Street, 126B, onde se situam os escritórios provisórios da companhia. Claro que ele precisará confirmar sua contratação, mas cá entre nós dará tudo certo. Realmente nem sei como lhe agradecer, Mr. Pinner, disse eu. Não há de que, meu rapaz. O senhor só recebeu o que merece. Há uma ou duas coisinhas, meras formalidades que preciso combinar com o senhor. Há uma folha de papel ali a seu lado. Por favor, escreva nela. Estou plenamente disposto a trabalhar como gerente de negócios na Frank Midland Hardware Company Limited por um salário mínimo de 500 libras. Fiz o que pedia e ele pôs o papel no bolso. Há mais um detalhe, disse ele. Que pretende fazer com relação a Malsus? Na minha alegria, eu me esquecera por completo da Malsus. Vou escrever abrindo mão do cargo, respondi. É precisamente o que não quero que faça. Tive desentendimento a seu respeito com o gerente da Malsus. Fui lá perguntar sobre o senhor e ele foi muito desagradável. Acusou-me de tentar induzi-lo a abandonar a firma e esse tipo de coisa. Acabei perdendo as estribeiras. Se querem bons funcionários, deveriam pagar-lhes bem, disse eu. Ele vai preferir nosso salário, ainda que pequeno, ao seu, disse ele. Após 5 libras que ao receber minha proposta, o senhor aqui nunca mais terão notícias dele. Fechado, respondeu ele. Nós o tiramos da sarjeta e ele não nos deixará tão facilmente. Essas foram exatamente as palavras deles. O patife descarado, gritei. Nunca ouvi mais gordo na minha vida. Por que deveria ter alguma consideração por ele? Se o senhor prefere que eu não escreva, certamente não o farei. Ótimo. Isto é que é promessa, exclamou ele, levantando-se. Bem, estou encantado por ter conseguido um homem tão bom para meu irmão. Aqui está seu adiantamento de 100 libras e aqui está a carta. Tome nota do endereço, Corporation Street 126B. E lembre-se, estará sendo esperado amanhã a 1 hora. Boa noite e que o senhor possa ter toda a fortuna que merece. Que eu me lembre, foi praticamente só isso que se passou entre nós. Pode imaginar, Dr. Watson, como fiquei satisfeito diante de um golpe de sorte tão extraordinário? Passei metade da noite acordado, congratulando-me, e no dia seguinte parti para Birmingham, num trem que me deixaria lá bem antes da hora em que devia me apresentar. Levei minha mala para um hotel em New Street e em seguida parti para o endereço que me fora dado. Eu estava num quarto de hora adiantado, mas pensei que isso não faria diferença. O número 126B era uma passagem entre duas lojas grandes, que levava a uma escada de pedra em caracol. Por ela tinha acesso a muitos apartamentos, alugados como escritórios para companhia ou profissionais liberais. Os nomes dos ocupantes estavam pintados lá embaixo, na parede, mas em nenhum lugar se lia Franco Midland Company Limited. Passei alguns minutos com o coração na boca, perguntando a mim mesmo se tudo aquilo havia ou não sido um logro muito bem planejado, quando um homem surgiu da escada e dirigiu-se a mim.
Era muito parecido com o sujeito que eu vira na noite anterior, o mesmo talhe e a mesma voz, mas estava escanhoada e seu cabelo era mais claro. É Mr. Hal Pycroft? Perguntou. Sim. Ah, estava à sua espera, mas o senhor está um pouquinho adiantado. Recebi um recado do meu irmão esta manhã em que ele lhe tece veementes elogios. Eu estava justamente procurando os escritórios. Não mandamos o nome ainda, pois só alugamos essas instalações provisórias semana passada. Suba comigo e conversaremos sobre tudo. Subi atrás dele numa escada muito alta e bem lá em cima, entre o forro e o telhado, havia duas salinhas empoeiradas e vazias, sem tapetes nem cortinas, onde entramos. Eu havia imaginado um grande escritório, com mesas reluzentes e fileiras de funcionários, como estava acostumado a ver. E acho que encarei muito desabridadamente as duas cadeiras de pinho e uma mesinha que, com um livro-razão e uma cesta de lixo, compunha todo o mobiliário. Não fique desanimado, Mr. Pycroft, disse meu novo conhecido, vendo minha fisionomia desconsolada. Roma não foi feita num dia, e temos muito dinheiro atrás de nós. Embora ainda não nos preocupemos com escritórios elegantes, por favor, sente-se e dê-me a carta que trouxe. Entreguei-a e ele a leu com muita atenção. Ao que parece, o senhor causou profunda impressão em meu irmão, Arthur, disse. E sei que ele é um juiz muito sagaz. Ele conhece Londres como a palma da mão, sabe eu, Birmingham, mas dessa vez vou seguir o conselho dele. Por favor, considere-se definitivamente contratado. Quais são minhas funções? Perguntei. Ao fim e ao cabo, o senhor vai administrar o grande depósito em Paris, que inundará de louça inglesa as lojas de 134 agentes na França. A compra será realizada dentro de uma semana. Nesse interim, o senhor permanecerá em Birmingham e nos prestará serviços. Como? Em resposta, ele tirou um grande livro vermelho de uma gaveta. Isso é um catálogo de Paris, disse, com as atividades após os nomes das pessoas. Quero que leve isso para casa com o senhor e copie todos os nomes de todos os vendedores de ferragens com seus interesses. Tê-los será de extrema utilidade para mim. Mas não há listas classificadas, sugeri. Não são confiáveis, o sistema dele é diferente do nosso. Faça o que eu estou pedindo e entregue-me as listas até segunda-feira ao meio-dia. Bom dia, Mr. Pycroft. Se continuar mostrando zelo e inteligência, encontrará na companhia um bom patrão. Voltei para o hotel com o grande livro debaixo do braço e sentimentos muito conflitantes no meu peito. Por outro lado, estava definitivamente contratado e tinha 100 libras no bolso. Por outro, o aspecto dos escritórios, a ausência de nome na parede e de outros detalhes que impressionariam um homem de negócios haviam me deixado uma sensação ruim quanto à situação dos meus empregadores. Mas como acontecesse o que acontecesse, eu tinha o meu dinheiro, pus-me a trabalhar. Passei o domingo trabalhando arduamente e mesmo assim na segunda-feira só havia chegado ao H. Fui ter com meu empregador, encontrei-o no mesmo cômodo desguarnecido e ouvi dele a instrução para continuar trabalhando até quarta-feira, e então voltar lá. Como na quarta-feira a tarefa continuava incompleta, perseverei até sexta-feira, isto é, ontem. Fui então levar meu trabalho para Mr. Henry Penny. Muito obrigado, disse ele. Lamento ter subestimado a dificuldade da tarefa. Esta lista me será de grande valia. Tomou algum tempo, disse eu. E agora, disse ele, quero que o senhor me faça uma lista das lojas de imóveis, porque todas elas vendem louça. Muito bem. E posso passar aqui amanhã à noite, às 7, para me contar como vai indo o trabalho. Não se extenue. Umas 2 horas no Day Music Hall, à noite não lhe faria nenhum mal após sua labuta. Riu enquanto falava, e vi com um arrepio que seu segundo dente do lado esquerdo havia sido muito mal obturado com ouro. Sherlock Holmes esfregou as mãos de prazer e olhei espantado para o nosso cliente. O senhor tem razão em ficar surpreso, Dr. Watts. Mas o que aconteceu foi o seguinte, disse ele. Quando eu estava conversando com outro sujeito em Londres, na hora em que ele riu com minha decisão de não ir a Malsons, notei por acaso que tinha um dente obturado exatamente dessa maneira. Nos dois casos, o lampejo do ouro chamou minha atenção, entende? Quando combinei isso com o fato de que os dois tinham a mesma voz e o mesmo talhe, e de que as únicas diferenças entre eles eram as que podiam ser produzidas por uma lâmina de barbear ou uma peruca, não pude ter nenhuma dúvida que se tratava do mesmíssimo homem. Claro que se espera que dois irmãos se pareçam, mas não que tenham o mesmo dente obturado da mesma maneira. Ele se despediu de mim e vi-me na rua, a cabeça em polvorosa. Voltei ao meu hotel, enfiei a cabeça numa bacia de água fria e tentei refletir sobre aquela situação. Por que ele me mandara de Londres para Birmingham? Por que fora minha procura lá, para início de conversa? E por que tinha escrito uma carta para si mesmo? Aquilo tudo era demais para mim. Eu não conseguia entender patavina. Então, de repente, ocorreu-me que o que era um enigma para mim poderia ser muito claro para Mr. Sherlock Holmes. Foi o tempo de ir até Londres pelo trem noturno, procurá-lo esta manhã e trazer os senhores comigo para Birmingham.
Houve uma pausa depois que o corretor concluiu o relato de sua surpreendente experiência. Em seguida, Sherlock Holmes piscou-me o olho, recostando-se nas almofadas com uma expressão satisfeita, embora crítica. Com um connoisseur que acabava de tomar o primeiro gole de um vinho de safra muito especial. Bastante bom, não é, Watson? Perguntou-me. Há pontos nela que me agradam. Acho que você concordará que uma entrevista com Mr. Arthur Harry Pinner nos escritórios temporários da Franco Midland Hardware Company Limited será uma experiência muito interessante para nós dois. Mas como podemos fazer isso? Perguntei. É muito fácil, disse Hal Pycroft alegremente. Os senhores são dois amigos meus que estão à procura de emprego. E o que poderia ser mais natural do que eu levá-lo para conversar com o diretor administrativo? Naturalmente, é claro, disse Holmes. Gostaria de dar uma olhada no cavalheiro e ver se posso entender o joguinho dele. Que qualidades tem o senhor, meu amigo, que poderiam tornar seu serviço tão precioso? Ou quem sabe? Dito isto, começou a roer as unhas e a olhar pela janela com uma expressão vazia, e mal conseguimos lhe arrancar mais uma palavra até que estávamos em New Street. Às 7 horas daquela noite, caminhávamos os três por Corporation Street, rumo aos escritórios da companhia. Não adianta chegar antes da hora, disse nosso cliente. Ao que parece, ele só chega lá para me encontrar. O lugar fica deserto até a hora que ele marca. Isso é sugestivo, observou Holmes. Olhem, não lhes disse? Exclamou o corretor. Ali vai ele, andando à nossa frente. Apontou para um homenzinho franzino louro, e bem vestido que andava apressado do outro lado da rua. Enquanto observávamos, ele avistou um menino que apregoava a última edição do jornal, Vespertino, e correndo por entre os fiacres e ônibus, comprou-lhe um jornal. Em seguida, apertando-lhe a mão, entrou por uma porta dentro. Lá vai ele, exclamou Hal Pycroft. É para os escritórios da companhia que está indo. Venham comigo e eu vou resolver isso da maneira mais fácil possível. Seguindo-o, subimos 5 andares até nos encontrarmos diante de uma porta entreaberta, na qual nosso cliente bateu. Entre, disse uma voz lá de dentro, e penetramos numa sala vazia e desguarnecida como Hal Pycroft descrevera. À única mesa sentava-se o homem que viramos na rua, com seu jornal vespertino aberto diante de si. Quando levantou os olhos para nós, tive a impressão de que nunca vira semblante com tamanha expressão de pesar, e de alguma coisa além de pesar, um horror como poucos homens experimentam na vida. Sua testa brilhava de suor, as faces tinham a brancura fosca da barriga de um peixe e os olhos estavam ariscos e arregalados. Ele olhou para seu funcionário como se não conseguisse reconhecê-lo, e pelo espanto estampado no rosto de nosso guia, pude ver que aquela não era em absoluta aparência costumeira de seu patrão. Parece doente, Mr. Pinner, exclamou ele. É verdade, não estou muito bem, respondeu o outro, fazendo um esforço óbvio para se recompor e lambendo os lábios secos antes de falar. Quem são esses cavalheiros que trouxe com o senhor? Um é o Mr. Harris, de Bermondsey, e o outro é Mr. Price, dessa cidade, disse nosso corretor sem titubear. São amigos meus e cavalheiros de experiência, mas faz algum tempo que estão desempregados e pensaram que talvez o senhor possa encontrar uma vaga para eles na companhia. É muito possível, exclamou Mr. Pinner com um sorriso forçado. Sim, não tenho dúvida que poderemos fazer alguma coisa pelos senhores. Qual é a sua área, Mr. Harris? Sou contador, disse Holmes. Ah, sim, vamos precisar de algum profissional do gênero. E a sua, Mr. Price? Sou escriturário, respondi. Tenho grandes esperanças de que a companhia possa absorvê-los. Eu os informarei sobre isso assim que chegarmos a alguma conclusão. E agora peço que se retirem, pelo amor de Deus, deixem-me sozinho. Essas últimas palavras foram gritadas, como se ele tivesse perdido de súbito e por completo o controle que evidentemente estava impondo a si mesmo. Holmes e eu trocamos um olhar e Hal Pycroft deu um passo em direção à mesa. Esquece, Mr. Pinner, que estou aqui a seu chamado e para receber suas orientações, disse. Sem dúvida, Mr. Pycroft, sem dúvida, e recomeçou ele num tom mais calmo. Pode esperar aqui um momento e nada impede seus amigos esperarem com o senhor. Estarei à sua inteira disposição em 3 minutos, se posso abusar tanto de sua paciência. Levantou-se com um ar muito amável e, fazendo-nos uma vênia, entrou por uma porta na outra ponta da sala, fechando-a atrás de si. E agora? Cochichou Holmes. Estará escapulindo de nós? Impossível, respondeu Pycroft. Por quê? Essa porta leva para um incômodo interior, sem saída? Nenhuma. Está mobiliado? Ontem estava vazio. Então que diabo ele pode estar fazendo? Há alguma coisa que não consigo entender nessa história. Se já vi um homem enlouquecido de terror na minha vida, o nome dele é Pinner. Por que cargas d'água estaria em tamanho pânico? Desconfia que somos detetives, sugeri. É isso, exclamou Pycroft. Holmes sacudiu a cabeça. Ele não ficou pálido. Estava pálido quando entramos na sala. É bem provável que suas palavras foram interrompidas por nítidas pancadas vindas da direção da porta que dava para dentro. Por que diabos ele está batendo na própria porta? Exclamou o corretor. As pancadas recomeçaram muito mais altas.
Todos nós grudamos os olhos, cheios de expectativas, da porta fechada. Dando uma olhada em Holmes, vi seu rosto ficar rígido. Ele se inclinou para a frente em intenso nervosismo. Em seguida, subitamente ouvimos um gorgolejo surdo e um forte martelar no madeiramento. No impulso, Holmes saltou do outro lado da sala e empurrou a porta. Estava trancada por dentro. Seguindo seu exemplo, jogamos-nos sobre ela com todo o nosso peso. Uma dobradiça quebrou, depois a outra, e a porta foi abaixo com um estrondo. Entramos correndo e vimos-nos no cômodo interno. Estava vazio. Mas só nos enganamos por um instante. Num canto, o canto mais próximo da sala que havíamos deixado, havia uma segunda porta. Holmes saltou sobre ela e abriu com um empurrão. Havia um paletó e um colete jogados no chão, e de um gancho atrás da porta, com seus próprios suspensórios em volta do pescoço, pendia o diretor administrativo da Frank Midland Hardware Company. Tinha os joelhos encolhidos e a cabeça caída sobre o corpo num ângulo aflitivo, e as batidas de seus calcanhares contra a porta produziam um ruído que interrompera a nossa conversa. Imediatamente segurei-o pela cintura e o levantei, enquanto Holmes e Pycroft desatavam as fitas elásticas que haviam desaparecido entre as pregas lívidas da pele. Em seguida o carregamos para outra sala e o deixamos deitado, o rosto cor de ardósia e os lábios roxos inflando e murchando a cada alento. Uma pavorosa ruína do que havia sido 5 minutos antes. — Que acha, Watson? Perguntou Holmes. Debrucei-me sobre o homem e examinei-o. O pulso estava fraco e intermitente, mas a respiração se alongava, e um leve frêmito das pálpebras deixava entrever o globo ocular branco embaixo. Foi por um triz, disse eu, mas vai viver. Abram a janela e deem-me uma garrafa de água. Abri seu colarinho, derramei a água fria sobre seu rosto e ergui e abaixei os braços até que ele inspirou lenta, naturalmente. Agora é só uma questão de tempo, falei, afastando-me dele. Holmes permaneceu junto à mesa, as mãos enfiadas no bolso da calça, o queixo sobre o peito. Suponho que devemos chamar a polícia agora, disse ele, mas confesso que gostaria de lhes apresentar um caso completo quando vissem. É um mistério total para mim, exclamou Pycroft, coçando a cabeça. Para que diabos quiseram me trazer até aqui e depois? Ora, tudo isso está bastante claro, atalhou Holmes impaciente. A questão é este último movimento repentino. Entende o resto, então? Parece-me bastante óbvio. Que diz você, Watson? Dei de ombro. Devo confessar que estou perplexo. Ah, mas não resta dúvida de que, considerando-se os acontecimentos, eles só podem apontar de início para uma conclusão. Como você os interpreta? Bem, a coisa toda gira em torno de 2 pontos. O primeiro é o pedido feito a Pycroft de uma declaração por escrito de que ingressara no serviço dessa absurda companhia. Percebe como isso é sugestivo? Confesso que não estou entendendo. Bem, para que quiserem que ele a fizesse? Não no interesse dos negócios, porque esses acordos costumam ser verbais, e não havia nenhuma razão objetiva para que fosse uma exceção. O senhor não vê, meu jovem amigo, que eles estavam muito ansiosos para ter uma amostra de sua letra, e não tinham outra maneira de consegui-la? Mas por quê? Naturalmente, por quê? Quando tivermos a resposta para isso, teremos feito algum progresso com o nosso probleminha, porque só pode haver uma razão plausível. Alguém queria aprender a imitar sua caligrafia e primeiro precisava obter uma amostra dela. E agora, se passamos para o segundo ponto, vemos que uma lança luz sobre o outro. Esse ponto é o pedido que Pinner lhe fez que não renunciasse a seu emprego, deixando o gerente dessa importante firma perfeitamente convencido de que um Mr. Hal Pycroft, a quem ele nunca vira, estava prestes a assumir seu cargo segunda-feira de manhã. Meu Deus! Exclamou nosso cliente. Fui cego como uma topeira. Agora entende a importância da caligrafia. Suponha que aparecesse no seu lugar alguém com uma letra completamente diferente daquela com que o senhor se candidatou ao emprego. Claro que o jogo terminaria ali, mas no intervalo o patife havia aprendido a imitar a sua letra. Portanto, sua posição estava segura, pois ninguém na firma, ao que presumo jamais, pusera os olhos no senhor. Absolutamente ninguém, gemeu Pycroft. Muito bem. Claro que era da máxima importância evitar que mudasse de ideia, como também evitar que entrasse em contato com alguém que pudesse lhe contar que havia um homônimo seu trabalhando na Malsons. Assim brindaram-lhe com um belo adiantamento e despacharam-lhe para as Midlands, onde lhe deram trabalho suficiente para impedi-lo de ir a Londres, onde poderia ter acabado com o joguinho deles. Tudo isto está bastante claro. Mas por que esse homem teria fingido ser o irmão de si mesmo? Ora, isso também está bastante claro. Evidentemente, eles são apenas dois nesse jogo. O outro está encarnando o senhor na firma. E este aqui, depois de atuar como seu contratador, achou que não poderia lhe arranjar um patrão sem admitir uma terceira trama. Essa ideia o desagradava extremamente. Mudou sua aparência tanto quanto pôde e confiou que a semelhança que o senhor fatalmente notaria seria atribuída ao parentesco.
E de fato, não tivesse sido o feliz acaso da obturação de ouro, suas desconfianças provavelmente nunca teriam sido despertadas. Hal Pycroft brandiu os punhos fechados ao ar. Meu Deus! Gritou. Enquanto eu me deixei tapear dessa maneira, que anda o outro Hal Pycroft aprontando na Malsons? Que devemos fazer, Mr. Holmes? Diga-me o que fazer. Devemos telegrafar para Malsons. Eles fecham às 12 nos sábados. Não faz mal. Pode haver algum porteiro ou servente. Ah, isso mesmo. Eles mantêm um guarda permanente por causa do valor dos títulos que guardam. Lembro-me de ouvir falar disso na City. Ótimo. Vamos telegrafar para lá e ver se está tudo bem. E se um corretor com o seu nome está trabalhando lá? Isso está bastante claro. O que não entendo é porque, ao nos ver, um dos trapaceiros teria instantaneamente rumado para o outro cômodo e se enforcado. O jornal, rosnou uma voz atrás de nós. O homem estava sentando, lívido e cadavérico, com olhos que revelavam a recobrar da consciência e mãos que esfregavam nervosamente a larga faixa vermelha que ainda lhe envolvia o pescoço. O jornal, é claro, gritou Holmes, num paroxismo de excitação. Que idiota eu fui! Pensei tanto na aparição que o jornal nem me passou pela cabeça. Com certeza o segredo deve estar nele. Abriu-o sobre a mesa e um grito de triunfo brotou seus lábios. Vejam isso, Watson. É um jornal de Londres. Uma das primeiras edições do Evening Standard. Aqui está o que queremos. Dê uma olhada nas manchetes. Crime na City. Assassinato na Mouse & Williams. Tentativa de roubo gigantesco. Captura do criminoso. Tome, Watson. Estamos todos igualmente ansiosos por ouvir. Então tenha bondade. Leia em voz alta para nós. Pela posição que a matéria ocupava no jornal, parecia que aquela fora o acontecimento mais importante da cidade. Ela dizia: uma tentativa desesperada de roubo, culminando na morte de um homem e na captura de um criminoso, ocorreu esta tarde na City. Faz algum tempo que a Malsons & Williams, a famosa firma corretora, é a guardiã de títulos cujo valor é consideravelmente superior a 1 milhão de libras esterlinas. O gerente estava tão consciente da responsabilidade que pesava sobre ele, em consequência dos grandes interesses em jogo que cofres dos modelos mais recentes foram empregados, e um vigia armado passou a permanecer dia e noite no prédio. Verificou-se que semana passada um novo corretor, chamado Hal Pycroft, foi contratado pela firma. Ao que se constatou, essa pessoa não era outro senão Bennington, o famoso falsário e arrombador, que com seu irmão foi libertado há pouco depois de um período de 5 anos de trabalhos forçados. Por meios que ainda não estão claros, ele conseguiu obter sob um nome falso essa posição oficial na firma e utilizou-a para conseguir moldes de várias fechaduras e um completo conhecimento da posição da caixa forte e dos cofres. No sábado, os funcionários da Malsons costumam deixar o trabalho ao meio-dia. Assim, o sargento Tusson, da polícia City, ficou bastante surpreso ao ver um cavalheiro com uma bolsa de viagem descer os degraus a 1 hora e 20 minutos. Desconfiado, o sargento seguiu o homem e, com a ajuda do policial Pollock, conseguiu detê-lo, após a mais desesperada resistência. Ficou claro de imediato que um ousado e gigantesco roubo fora cometido. Bônus ferroviários americanos no valor de quase 100.000 libras e grande quantidade de certificados provisórios de subscrições de ações de Minas e outras companhias foram encontrados na bolsa. Quando o prédio foi examinado, encontrou-se o corpo do infeliz vigia, dobrado em dois e enfiado no maior dos cofres, onde não teria sido descoberto até segunda-feira de manhã, não tivesse sido a pronta ação do sargento Tusson. O crânio do homem fora estilhaçado por um golpe desferido por trás com um atiçador. Ficou evidente que Bennington conseguira entrar mentindo ter esquecido alguma coisa, e tendo matado o vigia, pilhou rapidamente o cofre grande e saiu com o seu butim. Até onde se pôde apurar por enquanto, seu irmão, que geralmente trabalha com ele, não participou desse serviço, embora a polícia esteja investigando ativamente seu paradeiro. Bem, podemos poupar um pouco de trabalho à polícia nesse sentido, disse Holmes, dando uma olhadela na figura abatida que se encolhia junto na janela. A natureza humana é uma estranha mistura, Watson. Como vê, até um vilão e assassino pode inspirar tamanha afeição que seu irmão tenta se suicidar ao saber que ele está perdido. Seja como for, só podemos ter uma conduta. O médico e eu ficaremos vigiando Mr. Pycroft se fizer a gentileza de ir chamar a polícia.